Essa vai ser difícil de explicar para você. Vamos lá. Teoricamente, um hacker invadiu o computador do Glenn. Glenn é aquele jornalista do site The Intercept que recebeu de uma fonte aquelas conversas do Sérgio Moro, que agora está sendo vazada, que está todo um tumulto. De novo, os criadores de conteúdo, defensores do Bolsonaro, a base lá que é metade robô, metade uma galera ainda cega, que defende tudo, fez um barulho dizendo que era ilegal, que era um absurdo, pediram até para deportar, queriam mandar embora do país esse jornalista. Pois então, esse jornalista teoricamente teve o computador invadido ontem no finalzinho da tarde, início da noite, e esse hacker criou um Twitter um dia antes, no dia 15, hoje é dia 17, no dia 15, e divulgou um monte de coisa. Dentre as várias acusações que fizeram, uma delas é que o Jean Willis teria vendido o cargo dele, teria vendido o mandato dele por $700 mil para o Glenn, e o marido dele, o Davi Miranda, que é o suplente do Jean Willis. Além disso, tem uma outra acusação que ele teria dado não sei quantos $1.000 para um hacker russo para invadir o telefone do Sérgio Moro. Eu tô colocando aqui só duas das várias acusações que esse perfil pavão fez. Eu vou deixar o vídeo rodando aqui em algum canto desse perfil e das acusações que ele estava fazendo. Não são todas, o perfil já não tá mais no ar. Adivinha só por que esse perfil não tá mais no ar? Enfim, essa foi alguma das acusações, mas vem comigo, vamos analisar um pouquinho, porque a acusação é muito séria, sabe? Quando existe uma equipe de jornalismo que recebe uma coisa de hackers, estou supondo aqui, tá? Que tem uma galera que acredita que foi isso que aconteceu. Então, vamos supor que uma equipe de jornalismo recebeu de hackers documentos do governo, documentos de um determinado ministro que antes era juiz. E eles se preocupam muito para começar a largar isso tudo na mídia. Eles não vão simplesmente jogar sem conferir, sem saber se aquilo que eles estão falando é realmente verdade. Nós temos aqui um exemplo perfeito que, se tivesse hackeado, não teria conferido nada. Se, eu digo se, porque é óbvio que não hackeou nada. Vamos falar disso. Bom, eu meio que já introduzi você no assunto. De novo, recapitulando, no dia 15 foi criada uma conta chamada Pavão alguma coisa, e ontem, no final da tarde, início da noite, começou a twittar várias coisas acusando o Glenn, esse jornalista do The Intercept, de muitas coisas, dizendo que invadiu o notebook dele, enfim. Aí vamos lá, primeiro que eu acho curioso que um lado não confia em vazamento de hackers, sabe? Quando um hacker vai lá e entra no telefone de alguém, pega todas as conversas e teoricamente teria mandado para um jornal e dizer, ó, tem coisa aí, dá uma olhada, e o jornal começa a divulgar isso, cuidando para ver se tudo que tá ali realmente é verdade, e cuidando para não expor vida pessoal de ninguém, só o que é de interesse público, as pessoas, fãs e criadores de conteúdo de um determinado presidente, eles movem Deus e o mundo para fazer com que aquilo não seja verdade. Eles abrem o mar vermelho passando pano, dando todas as desculpas possíveis de que ou aquilo ali é mentira, ou quando não é mentira, é ilegal, então não pode falar sobre isso. Mas a questão sempre gira em torno da credibilidade dessa informação que veio de um hacker que não poderia, então a gente não sabe se é verdade, não sabe se foi manipulado, se foi tirado de contexto, se isso, se aquilo, e o jornalista é de esquerda, não dá para confiar, um monte de coisa. Você tá mais ou menos por dentro do assunto, você sabe quais são as desculpas padrões. Quando isso acontece com um hacker qualquer, só que no caso a divulgação é feita num Twitter anônimo que durou não sei quantas horas depois que começou a publicar essas coisas, sem verificação de nada, sem saber se aquilo que ele tá falando é verdade, e mais, com um monte de print, um monte de imagem mal feita, mal produzida. Os defensores do presidente tratam como se aquilo ali fosse verdade. Não só tratam aquilo ali como se fosse verdade, como ajudam a divulgar aquilo ali, dizendo, ó, tá vendo? Tá desmascarado. Vamos lá, só para começar, eu vi isso no Twitter do Easy Nobre também, e depois começou a passar mais.
Algumas palavras nesse documento são escritas erradas, tá? O que já é meio estranho. Então, aparentemente, alguém que não entende muito de inglês, o criador de conteúdo defensor do Bolsonaro, indicado pelo presidente como fonte de informação, Bernardo Kister, até deu uma desculpa que uma das palavras em espanhol era assim mesmo, então não estava errado. Ele arrumou um monte de desculpa para tentar dizer que tudo isso aqui estava correto. Além dos erros de digitação, a gente tem também o fato do ponto e vírgula, que não é usado assim fora do Brasil. Quem usa mais isso realmente é o Brasil. Fora do Brasil não se usa o ponto em R$3.000, 3.000, seria 3,000, e se tivesse centavos ou cents, seria o ponto no lugar da vírgula. Então nesse documento também tem esse pequeno erro, e aí começa a aparecer que a pessoa que meio que inventou esse documento, meio que falsificou esse documento, é um brasileiro. Ele acabou pecando em alguns detalhes, nem matemática, tem alguns cálculos matemáticos também que não se usa ponto e vírgula, é invertido, é vírgula e ponto. Mas tudo bem, isso eu também vou deixar aqui a curiosidade que, olha, eu tô impressionado que agora Bitcoin tem recibo, sabe? Uma moeda extremamente difícil de se rastrear, uma moeda que, inclusive, um dos problemas e um dos benefícios dela que fica nesse é bom e é ruim, é bom e é ruim, é bom para uma coisa, ruim para outra. Nesse caso, o hacker ele é tão bom que ele conseguiu recibo de bitcoins. Fica aí a curiosidade para você, um recibo ainda mal feito. Tudo indica que todos esses documentos são falsos, principalmente, não precisava nem analisar na verdade esses documentos, tá? O que acontece? Quando uma conta fake, que é um perfil falso, um perfil anônimo, começa a jogar um monte de coisa na internet, é bom a gente desconfiar, porque é uma conta falsa falando coisas e aí você vai acreditar que aquilo ali é verdade. Uma conta falsa. Sei lá, só tô aqui deixando uma dúvida pra você. Por que que um jornalista reconhecido mundialmente, todo mundo duvida de tudo, e aí uma conta anônima no cu do mundo da internet, criada há 2 dias atrás, começa a falar um monte de coisa com um monte de imagem que ninguém sabe se é verdade ou não? Pronto. Deus do jornalismo, esse era o cara que tava faltando para a nação brasileira. Tem que prender esse jornalista do The Intercept agora na quinta-feira, viu? Foi isso que criadores de conteúdo e eleitores do presidente, os seguidores mais fanáticos, fizeram no Twitter. Alguns, inclusive, até em live no YouTube. E é bom deixar nome aqui, Bernardo Kister, esses criadores de conteúdos indicados do presidente como fonte de informação, o MBL, o Terça Livre. Todos esses ajudaram a divulgar esse tipo de coisa. Foi com eles que começou essas coisas. Eu acho curioso que assim, sempre, tudo na internet, dessas coisas que não prestam, que acaba surgindo, saindo da bolha, estoura a bolha, começa com esse tripé aqui. Os bolsonaristas, o MBL e esse Terça Livre. É incrível. Bolsonaristas, eu tô colocando os filhos do presidente também. Inclusive, eu vou deixar aqui, vou largar no ar, vou jogar na roda e vou sair correndo. Eu acho que tinham que investigar para saber que história foi essa desse perfil anônimo. Quem criou? Quem é que fez essas imagens? Quem é que divulgou? Vamos saber. Eu tô bem curioso para entender da onde que saiu essas imagens. Quem foi? Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ficar dentro desse tripézinho aqui. Vai por mim. Não vai sair disso aqui. Se não foi um, foi outro. Se não foi o outro, foi o outro ali do lado. Pode ficar tranquilo. Pode me cobrar se começarem a investigar esse negócio aqui. Não vou jogar nomes aqui na roda, mas assim, não é muito difícil. Dá 2, 3 passos aí que você vai arrumar pelo menos uns 5 nomes para ficar suspeito. Porque é sempre os mesmos com essa história. Sempre. Absolutamente sempre. E aí uma hashtag foi pro Trending Topics, show do pavão, que era o perfil que estava falando sobre essas coisas. Então essa tag estava sendo jogada lá em cima. Óbvio, como sempre, já fiz alguns vídeos falando sobre isso, padrão de robô, tá? Tinha gente, óbvio que tinha pessoas humanas ali, naquilo ali, mas a maioria era robô e era um padrão, porque ou era robô ou era aquele perfil à base bolsonarista. E aí tem a imagem que o Ivan colocou no Twitter, onde ele ficou alguns segundos observando quem é que estava alimentando essa hashtag show do pavão.
Só a imagem do Bernardo Kister eu vi umas 4, 5 vezes, assim, em segundos. A base bolsonarista criou uma conta, jogou um monte de imagem falsa acusando o Glenn de um monte de coisa e que teriam hackeado esse notebook dele. Isso virou verdade absoluta. O trabalho que os jornalistas estão fazendo, virando dia e noite trabalhando em cima de documentos que chegaram até eles de uma fonte que eles não vão divulgar, porque eles têm medo do que pode acontecer com essa fonte. É difícil viver assim, sabe? É difícil viver num país assim. É difícil trabalhar num país assim. É difícil fazer jornalismo, é difícil fazer entretenimento, é difícil fazer qualquer coisa. Mas é bem fácil para você clicar em um desses outros 2 vídeos aqui, caso você tenha interesse em assistir. Esse aqui é o algoritmo do YouTube que manda pra você, então eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Aqui você pode se inscrever no canal. Por favor, não vai sair acreditando em qualquer coisa que conta anônima tá falando na internet, tá? Vamos tentar confiar em jornalista que tá preocupado, que tá largando aos poucos porque ele não quer fazer besteira, então eles estão verificando o que é verdade, não é, o que é pessoal e o que é de interesse público. Vamos tentar fazer isso, pode ser? Então tá, então. Obrigado, viu? Primeiro comentário fixado tem link pro Apoia-se, minhas redes sociais. Até o próximo vídeo, viu? Tchau. É difícil. É difícil.